E aí, bom dia. Vocês estão bom, gente? Eu tô bem cansado. Eu acabei de chegar do trabalho, mas tava a fim de fazer um react desse vídeo, porque é um assunto que tá repercutindo bastante. Cara, eu não consigo olhar aqui, eu tenho que acostumar a olhar aqui. Foca aqui. Não vou conseguir, eu fico olhando ali no OBS e tal, mas enfim. Mas é um assunto que tá meio em alta aí. Eu queria ver o vídeo do BRKS Edu sobre, e também queria trazer isso em react. Sobre o fim das mídias físicas da PlayStation, cara. Que é uma parada meio bizarra, meio nada a ver, tá ligado? Eles encerrarem a mídia física, né? Você não vai ter mais o DVD do jogo. Então, a partir disso mesmo que você não vai ter mais os seus jogos. Você vai ter, a partir de agora, vai ser só uma licença pra você jogar um jogo que tá na nuvem, cara. E é bizarro ver isso acontecendo, cara. Galera, infelizmente a equipe de PlayStation trouxe duas péssimas notícias que eu vou compartilhar e discutir aqui com vocês. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Primeira notícia horrível é que as lojas de PlayStation 3 e PlayStation Vita vão ser fechadas ao longo de 2026 e em 2027. Novas compras não vão mais Já começou mal. Mas já tinha comentado isso comigo. Ela recomendou o vídeo pra mim, né? Aí ela falou que a partir do ano que vem, 2027, não, você não vai ter mais como comprar jogos de PS3 mídia digital. Você vai comprar só mídia física. E tipo, cara, eu acho que nem faz mais jogo, tipo, não lança mais mídia física nova, tá ligado? Então as mídias físicas tudo usado. Vai chegar um ponto que esses CDs vai estar totalmente riscado ou só colecionador vai ter, velho. É foda, mano. Além de fecharem o servidor. Então, tipo, o jogo online de PS3, esquece. poder ser feitas nas lojas online, isso na PSN de Play 3 e PlayStation Vita. A equipe de PlayStation disse também que o conteúdo comprado vai poder seguir sendo baixado mesmo depois do fechamento das lojas. O mínimo, né? Porque, pô, você já comprou o jogo lá, tá salvo lá na tua conta. Imagina você perder tudo isso. É foda, cara. Porque, tipo, mano, tem gente que até hoje tem PS3 porque não tem como comprar um PS4, cara. Quem dirá um PS5? Então tem gente que gosta de jogar, que tá jogando no PS3 ainda, porque não tem como, cara. Que é caro pra caralho essas paradas, mano. Console é caro, velho. Mas não diz por quanto tempo. Em algum momento isso vai deixar de ser possível. Vale mencionar Ah lá, aqui que pior a Sony ainda. já tinha Aí. tentado fechar as lojas digitais de Play 3 e PlayStation Vita em 2021, recebeu na época uma reação extremamente negativa do público e voltou atrás. A segunda notícia é que PlayStation Tá tendo uma reação negativa agora também. E ainda vão manter essa ideia de querer fechar o servidor assim? vai deixar de produzir mídias físicas a partir de janeiro de 2028. Essa notícia aqui eu vou ler diretamente o que PlayStation publicou no seu blog oficial. À medida que as preferências dos consumidores e a indústria do entretenimento como um todo continuam a se afastar da mídia física em direção ao conteúdo digital, a produção de discos de jogos para todos os novos lançamentos em consoles PlayStation será descontinuada a partir de janeiro de 2028. Após essa data, novos jogos estarão disponíveis na PlayStation Store e em lojas varejistas apenas em formatos digitais. Essa transição não terá impacto nos jogos que já forem lançados ou que serão lançados antes de janeiro de 2028 em formato de disco. Essa é uma direção natural para a Sony Interactive Entertainment se adaptar às tendências dos consumidores, já que a preferência geral por mídia digital supera a preferência geral, ou seja, quem gosta de ter a mídia física, gosta de ter o jogo dela, o CD dela na caixinha bonitinha, foda-se, você não vai ter. Ah, mas não, chill. É isso que a Sony tá fazendo, cara. Nossa, velho, será que ela volta atrás, mano? Eu acho difícil. Acho muito difícil que ela volte atrás agora. É a segunda vez que já reclamaram em 2021 de fechar o servidor. Aí agora, 5 anos depois. significativamente. Estamos em 2026, voltaram com isso e falaram que vão fechar e pronto.
a de discos físicos. Essa transição nos permitirá nos alinhar mais de perto à forma como a maior parte da nossa comunidade prefere acessar e jogar games atualmente. Uma pausa aqui, é interessante como eles mencionam a maior parte da nossa comunidade, então eles estão basicamente ignorando a menor parte da comunidade. Existe uma menor parte relevante que tem uma preferência, eles optaram por ignorar. Cara, esse Edu é um exemplo disso. Olha o tanto de caixinha de jogo que ele tem no cenário dele, mano. Essa menor parte por alienar essa menor parte. Continuaremos priorizando nossos recursos para impulsionar a inovação na forma como os jogadores podem acessar jogos e oferecer opções em relação a onde os jogadores preferem comprar seus novos games. Eu prefiro jogar em mídia física, eu prefiro comprar em mídia física. Seja em loja... Mano, opinião particular minha. Eu prefiro mídia digital. Até porque eu migrei dos consoles, eu sempre tive console, né? Eu tive PS2, fui pro PS3, fui pro Xbox One depois. Aí eu saí do Xbox One e fui pro PC. Porque gosto de jogar mais no PC, gosto de jogar no mouse e teclado. Mas se eu quiser eu posso colocar um controle aqui no PC e é nóis. Acho mais fácil de jogar com mídia digital. Só que eu tenho a plena consciência de que eu só tenho licença pra jogar os jogos que eu jogo, cara. Os jogos não são meus, eu só posso jogar eles aqui. E se acontecer alguma coisa com a minha conta da Steam, eu vou perder o jogo pra caralho. Isso é péssimo, velho. Isso é bizarro de péssimo. Só que eu não gasto tanto com jogo, cara. Eu não compro jogos muito caros, até porque eu gosto mais de jogos indies, mas enfim. Só que tem as pessoas que gostam de jogos mídia digital, mídia física. Preferem comprar os jogos assim, gostam de ter o jogo dentro da caixa, bonitinho, colocar no cenário, coisa e tal. E é uma preferência realmente válida, cara. É uma preferência válida, porque a maioria vem daquelas crianças que compravam o jogo de PS1, PS2, videogame de fita, mano. É bizarro ver que isso simplesmente vai sumir, tá ligado? Isso vai afetar muito a galera que gosta desses jogos. E já estamos vendo que com o fechamento dos servidores do PS3 também vai afetar muito. Quem ainda tem um PS3, quem gosta de jogar no PS3, cara. É foda, mano. Nossa, cara, sei lá, cara, pra mim é uma decisão muito merda da Sony, mano, fazer isso. Ou na PlayStation Store. Seguimos comprometidos em entregar uma experiência de jogo de nível mundial aos nossos fãs e agradecemos pelo apoio contínuo. O apoio que é de mão única, não é mão dupla. Esse comunicado, sinceramente, ele não me surpreende. Hoje em dia, a mídia digital corresponde a cerca de 80% das vendas de jogos da Sony. Esse comunicado, porém, me entristece e me reflete o estado atual da indústria de games. Essa indústria está infestada de executivos que só pensam em dinheiro, não pensam no que é melhor para a própria indústria, até porque uma vez que esses executivos sanguessugas destruírem a indústria de games, eles podem partir para lucrar em uma nova indústria, numa indústria diferente, né? Mas, enfim, deixa eu explicar pra vocês porque que eu acho que essa situação é um desastre. Primeira coisa que eu vou mencionar é que, em teoria, a durabilidade da mídia digital é infinita. Na prática, ela não é. Por exemplo, mais de uma vez, PlayStation removeu compras digitais das bibliotecas dos seus usuários. Recentemente, inclusive, PlayStation comunicou a vários usuários que as suas compras digitais de filmes como Exterminador do Futuro 2, John Wick e o... Nossa, tem isso, hein? Até os filmes estão tirando, cara. Os filmes que você foi lá e comprou, velho. Por causa que acaba o contrato, tem um bagulho assim, né? Nossa, mano. Triste isso, velho. Os PC de hoje em dia, tipo, já não... Nossa, isso faz anos já, né? Que não vem mais com leitor de disco. Você teria que comprar separado um leitor de disco, conectar no PC pra rodar disco. Hoje em dia alguém usa? Não. Mas é bizarro, porque... digamos que, sei lá, Netflix. Eu tenho um filme lá que eu gosto muito de ver, uma série, alguma coisa. Em algum momento vai aparecer mensagem lá. Excluído em breve, será indisponível em breve, mano. Aí você não vai mais assistir nos serviços oficiais de streaming, né? Os serviços pagos. Aí a gente recorre a outros meios, né? Meio One Piece da vida, né? Meio Luffy. E acham ruim. Labirinto do Fauno, essas compras vão ser removidas. E isso acontece porque o usuário, ele acha que faz compras digitais. Na prática, ele não faz compras digitais. Ele adquire temporariamente o direito de uso de uma mídia digital. Esse direito não é perpétuo. Se PlayStation se sente confortável de remover filmes das bibliotecas dos seus usuários, sem sequer oferecer reembolso, não é difícil concluir que PlayStation vai se sentir confortável de fazer o mesmo com jogos. Com mídia física, esse problema não existe. PlayStation não vai bater na sua porta exigindo as suas mídias físicas. A mídia física te dá acesso ao conteúdo que você adquiriu e pronto.
pronto. Até existem mídias físicas que exigem download, mas a maioria não. A maioria dos discos funciona sem acesso à internet. Ou, te falar, eu já achava muito estranho quando eu fui do PS2 pro PS3 e eu vi isso mais no Xbox, né? Que era quando eu tinha um jogo, mídia física, colocava ele pra rodar e aparecia lá que eu tinha que fazer um download de atualização. Aí, tipo, mano, eu já tô colocando o CD ali do bagulho, aí eu tenho que atualizar o negócio ainda. Muitas vezes o jogo não deixava eu jogar se não atualizava. Cara, nossa, isso já vem vindo de pouquinho em pouquinho faz anos, mano. Isso você pode descobrir e verificar exatamente através de um site bem legal que é o Does It Play. Ele lista quais games funcionam offline, quais exigem downloads, e por aí vai. E em relação à durabilidade de discos, a mídia física tende a ser bem mais durável, principalmente as mais antigas. Vamos primeiro falar de fita. Fita de Master System, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, elas funcionam até hoje, no máximo exigindo uma limpeza, talvez troca de bateria para fazer saves. As fitas mais modernas não necessariamente têm a mesma durabilidade, elas usam outras tecnologias e plataformas tipo 3DS e até mesmo o Nintendo Switch, essas plataformas podem ter problema com os seus cartuchos, né? A memória flash pode degradar, a fita deixa de funcionar. Esse não é um problema que é extremamente comum, mas a possibilidade de fitas de Switch 3DS terem problemas, essa possibilidade aumenta com o passar do tempo, obviamente. Em relação a discos, a durabilidade depende do formato e também da qualidade de produção dos discos. No geral, os CDs e os GDs da Sega, que foram feitos para Sega CD, Sega Saturno, Dreamcast, essas não são mídias tão duráveis. Os discos de GameCube também são propensos àquilo que a gente chama de disk rot, mas não são problemas super comuns. Na minha biblioteca de games, por exemplo, eu tenho mais de 200 jogos aí de Sega CD, Dreamcast, Saturno, GameCube, e disso tudo eu tenho um único game que deixou de funcionar, que foi o meu Sonic Adventure de infância do Dreamcast. Voltando a falar de mídia digital. Novamente, na teoria, a mídia digital deveria te fornecer acesso eterno, deveria ter durabilidade eterna. Na prática, jogos, filmes, seriados, eles podem e são removidos das bibliotecas de usuários. Eles podem praticamente desaparecer da noite pro dia, se depender das grandes corporações. Eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Flappy Bird fez muito sucesso em 2014. O criador do game resolveu remover o jogo das lojas. Quem já tinha o game adicionado na biblioteca pôde seguir com acesso ao game. Quem não tinha adicionado o game à biblioteca não tinha como adicioná-lo mais. God of War Betrayal é um game mobile da franquia God of War que pouca gente sabe que existe. Foi um jogo lançado em 2007. Foi um game lançado para celulares Java. Esse jogo quase sumiu do mapa. Ele só foi salvo por causa de esforços de preservação. Caraca! Lançaram o jogo exclusivo pra celular Java, disso aí eu não sabia, mano. Não sei por que isso me impressionou, tá ligado? Só achei bizarro, achei estranho. Não esperava, realmente. Não tinha ouvido falar desse jogo aí. E de emulação, se dependesse da Sony, o jogo teria realmente desaparecido. Mas um game que... Cara, é incontável acho que a quantidade de jogos que teriam desaparecido se não fosse preservação ou se não fosse a comunidade. Mano, a gente vê isso muito em consoles, como o de PS... todo mundo vai conhecer, PS2. Cara, o tanto de jogo que tem de PS2 que não teve um remaster pra PS3, PS4, PS5, não tem na Steam. O que sobra pra gente? A não ser que você seja a pessoa que guardou um PS2 e ele tá intacto. Mas em algum momento, se você usa, ele vai parar de funcionar. Cara, não faz mais peça pra isso. Se faz, é em preço inacessível, cara. Tipo, pra ficar consertando e consertando. O que a gente faz? Emulador. A gente migra pro PC, pega um emulador e vai jogar esse jogo. O jogo que eu joguei na minha infância, tá ligado? O Crash of Titans, que eu joguei muito, o Ben 10, como é que chama? Protect of Earth, jogos assim, velho. GTA San Andreas, por exemplo, ele teve remaster. É horrível. É feio aquele jogo, né? Mas enfim. Que outro jogo? Cara, uns jogos muito bizarros, tipo aquele joguinho do Madagascar, né? O joguinho de GTA dos Simpsons. Esses jogos, velho, se você não tem o CD guardado para um PS2 e esse PS2 estiver funcionando, você perdeu. Esse jogo ia cair no esquecimento, ninguém mais ia ter se não fossem os emuladores, velho. Então é incontável a quantidade de jogos que a gente teria perdido o acesso se não fosse pelos emuladores.
envolve PlayStation. Vou falar de PT, o teaser de Silent Hills. Era um projeto do Kojima com a Konami. O projeto foi cancelado, o jogo foi completamente removido da PSN. O único jeito de você conseguir jogar isso hoje em dia é ter um PlayStation 4 ainda com o game instalado ou você usar um console desbloqueado. Se dependesse da Konami, esse projeto teria desaparecido completamente. Com mídia física, por mais que a distribuição tenha um limite físico, as corporações não conseguem simplesmente fingir que um produto nunca existiu. Eu vou dar um exemplo aqui. No Super Nintendo existe um jogo chamado Uniracers. Esse jogo teve a sua produção suspensa por causa de um processo judicial envolvendo a Pixar. Ainda assim, o game chegou ao mercado, foi comercializado e segue disponível através do mercado de usados. E o mercado de usados é outro ponto que eu queria abordar no vídeo. A mídia digital inviabiliza o mercado de usados. Com mídia física, você pode optar por comprar o seu jogo novo ou usado e você pode emprestar ou vender o seu jogo. Sendo que na gringa, isso aqui é bem bacana, é possível você comprar um jogo no lançamento, zerar o jogo e passar o seu jogo usado pra frente por até 85% do valor que você pagou no game, se você conseguir trocar o jogo, passar o game pra frente ainda na janela de lançamento. Então você pagou por um lançamento, 15% do valor dele, zerou o jogo, passou pra frente. Você não consegue emprestar, você não consegue vender, você não consegue passar pra frente um jogo de mídia digital. A única opção com mídia digital é comprar o jogo, sendo que o jogo... Isso torna mais acessível. Esse tipo de ação torna os jogos mais acessíveis, porque imagina, comprei tal jogo, o jogo é R$500. Não, deixa eu fazer uma conta mais fácil aqui pra... o jogo foi 100 conto. Beleza, joguei. Aí vou lá, vendo por 80% do valor. Mano, eu tecnicamente paguei R$20 no jogo. Aí eu pra outra pessoa, passo pra alguém, vendo por 80, a pessoa comprou mais barato que no lançamento, mas pagou mais barato. E vai jogar também. Torna mais fácil, torna muito mais viável pra aquela galera que não tem muita condição de ficar comprando o jogo no lançamento, mas quer jogar um pouquinho, quer jogar pelo menos pra zerar. Agora, se a pessoa quer guardar o jogo na estante, igual ele faz aqui, igual muita gente faz, tem gente que gosta de ter a coleção assim, tá ligado? E é totalmente válido, cara. É algo, cara, mostra que você, tipo, é um fã, que você gosta do produto deles. Mas aí vem a Sony e fala assim, a maior parte do meu público tá comprando digital, né? Então tá bom, vou vender só pra esse povo, só pra esse pessoal que tá comprando online, porque os que compram mídia física, que gosta de deixar exposto, que é aqueles fã, tipo, fã mesmo, que gosta de ter exposto, gosta de, tá ligado, pra decorar o cenário. Não vou me importar com essa galera. Não tem sentido, cara. jogo sequer é seu. Você não comprou o jogo, você comprou o jogo. Você pagou pelo direito de uso do game por um tempo determinado. E quando você tem só mídia digital como opção de compra, você tem menos possibilidade de conseguir pagar menos nos seus jogos. Porque, no caso de PlayStation vai ter mais controle sobre a distribuição, sobre o preço, sobre promoções e sobre disponibilidade dos jogos. A situação fica ainda pior, considerando que a mídia digital fica atrelada a uma conta. Se você perde acesso à sua conta, você perde junto toda a sua biblioteca digital. E o histórico de PlayStation na hora de ajudar usuários a recuperar contas saqueadas, contas perdidas, esse histórico não é nada positivo. Sem mídia física, existe um risco enorme de muitas lojas de games fecharem. Não consigo opinar muito sobre isso por causa que eu só tive até o PS3 e eu mal comprava jogo online. Eu comprei jogo do meu PS3, eu tinha comprado só mídia física na época que eu tinha. Passou um tempo, eu vendi o console junto com os jogos, tudo. Ou diminuírem, e também de setores de games em lojas de departamento deixarem de existir. E pra mim isso é uma perda. Isso significa menos visibilidade pra games, e é algo muito relevante de mencionar porque a indústria de games... Mano, e o GTA 6 que vai vir na caixinha, sem CD, vai vir com um código. Como é que faz? Mano, tive um pensamento horrível agora. Imagina, vem o jogo, tipo, você compra, vem o código, né, no caso, e esse código dá como já utilizado, ou que o código não existe. Por causa de algum erro de sistema. A Sony vai ter controle bastante de ver, tipo, sei lá, às vezes pedir o comprovante, vai ter alguma forma de comprovar que essa pessoa comprou esse jogo mesmo. Nossa, eu sei que é um pensamento meio assim, tipo, caraca, eu tô esperando o pior mesmo, mas caraca, veio como um pensamento meio intrusivo pensar nisso. Mas veio meio do nada esse pensamento meu, mas caraca, velho, qual que é a chance disso acontecer? É grande, não é? Você não acha que é uma chancezinha ali, tipo, parece ser uma chance maior do que deveria ser? Por mais que seja a maior indústria de entretenimento, ela ainda é estigmatizada. Menos visibilidade para games significa que a indústria vai ser ainda mais estigmatizada no longo prazo. Eu acho natural que certas pessoas prefiram mídia física, outras prefiram mídia digital, cada uma tem suas vantagens, suas desvantagens. Prefiro mídia digital,
mas por conta que eu migrei do console pro PC, por conta de facilidade na hora da compra, eu consigo achar um pouco mais de promoções assim, além de a compra ser instantânea e também descontos realmente descontáveis. Uns desconto meio One Piece, né? Por isso que eu preferi migrar pro PC. vantagens, só que as duas podem coexistir, elas conseguem coexistir, elas Lógico, deveriam seguir devem, né? coexistindo. Deveriam Só que essa busca incessável existir. por lucros cada vez maiores, por um controle cada vez maior, fez a mídia digital ser priorizada pelas grandes corporações. Com o fim da mídia física de PlayStation, particularmente eu vou priorizar comprar os meus games ainda em mídia física, seja no Nintendo Switch 2, seja no Xbox Series X. Se não tiver como comprar mídia física, daí eu vou preferir comprar mídia digital no PC. Sobre isso, eu quero fazer duas observações. No caso do Switch 2, a gente precisa se preocupar se Cara, entre comprar um console para comprar mídia digital no console, no caso no PS5 a partir de agora, e ter um PC e comprar mídia digital no PC, eu prefiro comprar a mídia digital no PC. o jogo tá de fato presente na fita, ou se a fita é um Game Key Card. No caso, o Game Key Card não tem o jogo na fita, a fita funciona só pra gente baixar digitalmente o jogo. No caso de Xbox, já tem um bom tempo que as seções, os departamentos de Xbox em lojas de games estão bem desfalcados. E isso segue gerando uma impressão bem negativa de Xbox. Imagino que o mesmo vai acontecer agora com o PlayStation. Essa situação toda me deixa, aliás, confuso sobre como que retrocompatibilidade vai funcionar nas próximas gerações. E com tudo isso dito, é uma pena que quem curte games agora tem um problema adicional para se preocupar. E eu sinto que a gente tá no pior momento da indústria. São publishers e estúdios fechando ou fazendo demissões em massa. São consoles, jogos e PCs custando cada vez mais caro. E isso tudo enquanto que os executivos que tomam decisões que são ruins para a indústria fazem cada vez mais dinheiro, ainda mais no contexto norte-americano e europeu. Se serve de esperança, eu acho que a mídia física, ao menos na geração atual, segue tendo presença através de empresas especializadas tipo a Limited Run Games, que nem acho muito boa, mas pelo menos existe. Tem aí também Super Rare Games, Retrobit, I Am 8-Bit e por aí vai. Além disso, a gente já viu no passado a indústria de games tentar impor tendências e ter que voltar atrás por causa da resistência do público. Digo isso em relação a, por exemplo, a Nintendo com o Nintendo Wii. A Nintendo tentou forçar a barra com o Wiimote, onde não fazia muito sentido, teve que voltar atrás. O Kinect, que a Microsoft tentou impor através do Xbox One no lançamento e voltou E que é um Wiimote, eu não sei o que é isso não, cara, que é da Nintendo lá. Não tenho a menor ideia do que é. Mas o Kinect, cara, tipo, eu nunca vi uma biblioteca muito grande de jogos que fossem realmente interessantes pra Kinect. Eu joguei Nossa, joguei até bastante quando eu era menor, na casa do meu tio, ele tinha um Xbox com o Kinect. E o único jogo que veio na minha cabeça é aquele joguinho que você fazia meio que uns desafios assim, como se fosse um tipo de gincana que você tinha que ficar pulando e indo pros lados. É o único que eu lembro assim de cabeça. atrás de Nintendo. O próprio 3D do 3DS era uma feature importante, aí ela deixou de ser importante e a Nintendo até lançou o 2DS que sequer dava suporte ao 3D do 3DS. Tivemos também o Google Stadia. O futuro de games era streaming, não é mais, o Stadia nem existe mais. Então assim, eu acho que existe uma chance mesmo que remota da indústria ter que recuar para mídia digital e mídia física terem que coexistir novamente, ou pelo menos da gente conseguir fazer a mídia digital ser menos abusiva, ser mais confiável do que ela é hoje. E galera, é isso, é um vídeo terrível que eu me senti na obrigação de produzir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não necessariamente do conteúdo do vídeo. Se faltou mencionar alguma coisa importante, digam aí nos comentários. E se vocês querem economizar nas compras online de vocês, seja jogo em mídia física ou digital, confiram o Bilômetro, que é o meu comparador de preços. Agora ele tem também canais de ofertas e descontos no Telegram e WhatsApp, tem link na descrição, QR Code na tela. Galera, muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Cara, assim. Eu até falei bastante no meio do vídeo, mas eu tentei prestar mais atenção. Então não sei se eu fiz muitos comentários decentes no meio do vídeo. Porque é um assunto que eu não tava com tanto conhecimento sobre. Mas por isso que eu deixei pra ver o vídeo do PRK Edu agora, né? Mas eu não sei. É meio triste isso, cara. Tipo. Que nem eu falei, eu não compro mídia física. Porque eu só tenho PC hoje em dia. E eu prefiro comprar mídia digital, que nem eu falei, por causa do One Piece, né? Mas. Cara, vai ser. É foda, porque, tipo, as empresas reclamam de emulador, reclamam do One Piece, reclamam de tudo que envolve isso.
Mas é incontável a quantidade de jogos que a gente teria perdido acesso, e daqui pra frente vai ter mais jogos que a gente vai perder o acesso, mais e mais. E se não fosse a comunidade que mantém isso vivo, a gente já teria perdido acesso a dezenas e centenas e milhares de outros jogos. Aí a Sony vem e com a comunidade faz isso com a comunidade gamer, que mantém todos os lucros dela numa plataforma que não passa tanta confiança de você só comprar desse jeito, tá ligado? Que nem o Beca Caçador fala isso no vídeo. Quem que vai acontecer se uma hora a Sony começar a olhar não só pros filmes que estão tirando o acesso, mas também pros jogos? A gente vai perder o jogo pra cá. Simples assim. Galera que tá no PS, né? Enfim, velho. É foda. Eu acho difícil que a Sony volte atrás com essa escolha, mas é isso. Cara, mas é isso. O vídeo do Becca sido bom pra caralho. Extremamente informativo. E, bom, link do canal dele, link do vídeo e do canal dele aí na descrição. O vídeo dele é muito bom, mas que nem o conteúdo é bem triste. Enfim, fiquem com os deuses e tenham uma boa noite.